Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, quero convidá-los a uma leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 36. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 36. Diz assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Podem tomar o vosso assento. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de juntos podermos compartilhar da palavra de Deus, estarmos na casa do Senhor. Agradeço ao pastor também por nos conceder esta oportunidade. Gostaria de refletir com a igreja, com base nesse texto, acerca de algumas coisas que Jesus expõe aqui. E já vemos que Jesus ele faz um paralelo entre os dias de Noé e os dias em que ele estava vivendo. Jesus se expressa dizendo: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele fala faz esse paralelo, usando os dias de Noé como exemplo, se referindo ao seu tempo, mas também se referindo a tempos vindouros. Porque a vinda do Filho do Homem ainda não aconteceu. Então Jesus estava fazendo paralelo entre os dias de Noé, os dias que estava vivendo naquele momento, e também sobre tempos vindouros. E uma expressão aqui chama a atenção, no versículo 38, que diz que nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Nós lermos uma expressão como essa, se não pararmos um pouco para refletir, nós indagamos qual é o problema de comer, beber, se casar, dar-se em casamento. Qual é o problema disso? Comer e beber é algo do dia a dia. Casar, consequência de relacionamentos. Mas essa expressão fala da maneira como as pessoas estavam vivendo. Como assim, irmão Josafá? As pessoas estavam vivendo suas vidas sem pensar em Deus. Estavam vivendo suas vidas sem refletir nas coisas de Deus. Essa expressão, ela só traz essa reflexão a respeito da maneira como as pessoas estavam vivendo nos dias de Noé, que não estavam atentando para as coisas de Deus e vivendo as suas vidas da maneira que bem queriam viver. O fato é que quando o Senhor Jesus, ele se refere aos dias de Noé, era porque o povo, naquele tempo em que Jesus estava trazendo aquela mensagem, estava vivendo desta mesma maneira, sem preocupar-se com as coisas de Deus. Sem preocupar-se com as coisas de Deus. Nos tempos de Noé, segundo Gênesis capítulo 6, e o versículo 5, diz que o Senhor viu a maldade do homem, que se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era mal continuamente. O pecado havia tomado uma proporção absurda, e Deus estava atentando para aquilo. E nos dias em que Jesus estava trazendo o sermão profético, não era diferente. O pecado estava tomando proporções absurdas. O capítulo 6, versículo 4 de Gênesis, fala que naqueles dias havia gigantes na terra. E diz que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Varões de fama aqui eram os homens mais cruéis e violentos daquela época, porque era isso que trazia fama para o homem daqueles dias, dos dias de Noé. Pessoas que viviam de acordo com sua própria vontade, sem atentar para a vontade de Deus. Nos dias de Noé, o mundo dos dias de Noé era um mundo influenciado pela mentalidade de Caim. Era um mundo influenciado pela mentalidade de Caim. Homicida, violenta, perversa. Era essa influência dos dias de Noé. E quando Jesus traz o sermão profético, o quadro não era muito diferente disso não.
não era muito diferente disso. As pessoas, assim como nos dias de Noé, desprezavam a Deus, desprezavam o Senhor. E não era por falta de serem advertidos, nem por falta de serem lembrados acerca de Deus, não. Porque Deus sempre se preocupou em advertir o povo acerca da sua vontade, dos seus planos e projetos para o homem. E nos nossos dias também não é diferente. Não é diferente. O texto que nós lemos em Mateus 24, ele é aplicável aos nossos dias. Ele não está limitado ao tempo em que Jesus mencionou essas palavras. Ele não está limitado àquele tempo e nem somente àquelas pessoas que lhe ouviram, que lhe viram falar. Não. Estas palavras ecoam no tempo e chegam aos nossos ouvidos hoje. Uma grande advertência da parte de Deus. Deus, como disse, sempre se preocupou em advertir o homem acerca da sua vontade. No livro de Gênesis capítulo 5, versículo 22 ao 24, fala de um homem usado por Deus para advertir o seu povo, para advertir o homem acerca da vontade de Deus. Capítulo 5, versículo 22 de Gênesis, fala de Enoque, e diz que Enoque andou com Deus. O versículo 24 diz que Enoque, andou com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque é o primeiro profeta usado por Deus nessa terra. Judas, versículos 14 e 15, vai falar sobre isso. Acerca da profecia de Enoque. Judas, versículo 14 diz lá: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor, com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque foi um homem usado por Deus para naqueles dias, naqueles tempos, profetizar, advertir o povo. Deus sempre se preocupou com isso, em advertir o seu povo, para que o seu povo não se esqueça dele. Noé também profetizou, pregou. Ele é chamado de pregoeiro da justiça. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pregoeiro da justiça.
Noé também foi usado. Mas a pregação de Noé não foi atentada por aqueles que lhe ouviram. Não foi. Os que lhe ouviram não atentaram para a pregação de Noé. Até mesmo porque Noé trazia uma mensagem sobre o juízo de uma maneira que as pessoas desconheciam. Porque Noé falava do dilúvio, de uma chuva muito grande que viria, e nunca havia chovido sobre a terra. Realmente era algo difícil de ser compreendido e aceito. Mas por que Noé recebeu esta mensagem de Deus e prontamente atentou para ela? Por quê? Porque Noé estava pronto para receber esta mensagem de Deus. Se nós meditarmos um pouco mais na palavra de Deus, vamos ver que Enoque foi bisavô de Noé. Enoque foi bisavô de Noé. Certo que Noé não conviveu com seu bisavô por muito tempo, mas foram cerca de 40 anos que Noé conviveu com Enoque. E Enoque, com certeza falava a seu bisneto acerca das coisas de Deus. E Noé atentava para aquilo. Com certeza também Enoque falou para ele acerca deste juízo, porque Deus também usou Enoque para falar acerca deste juízo de Deus, a ponto de Enoque colocar em um dos seus filhos o nome que representava isso. Um dos seus filhos, aliás, o seu filho Metusalém, foi nomeado desta forma para lembrar a todos acerca do juízo de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que não atentarem para o Senhor. Porque Metusalém significa, quando ele morrer, isso vai acontecer. Vai acontecer o quê? O juízo de Deus. Vai vir o juízo de Deus quando esse morrer. Até desta forma, Enoque estava profetizando. E com certeza, Enoque falava para o seu bisneto. Então Noé, quando Deus falou com ele, ele estava pronto, preparado para atentar à voz de Deus e fazer tudo conforme o Senhor havia lhe falado. Irmãos, quando Jesus se refere a Noé, porque Noé realmente é um exemplo a ser imitado. Porque Noé foi advertido, aleluias, mas não fez como os outros. Mesmo em meio a uma sociedade totalmente corrompida, onde o pecado estava de uma forma terrível, Noé estava, aleluias, pronto, preparado, aguardando, aleluias, o momento em que o Senhor iria falar com ele, e atentou para a sua voz. Noé é o exemplo a ser imitado por nós nos dias de hoje, que estamos sendo advertidos dia após dia. Louvado seja Deus. E mesmo que olhemos para um lado e para o outro, dizem que nós não somos loucos, que esse negócio é balela. Não, meu irmão, vamos fazer como Noé, atentar para o Senhor, para a sua vontade, fazer tudo conforme a sua vontade. Aleluias. Deus, Ele prepara um livramento para os seus
servos fiéis. Enquanto o dilúvio iria acabar com tudo, iria dizimar todo ser vivo desta terra, a não ser aqueles que entrassem na arca, Deus tinha um livramento para aquele que era fiel a Ele. Noé era fiel ao Senhor. Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Imagina, meu irmão, quando Deus olhava para a terra, em meio a uma multidão de seres viventes, de homens e mulheres, somente Noé achou graça aos olhos do Senhor. Somente Noé foi encontrado como alguém justo e reto. Somente Noé. Tamanha era a corrupção do homem, tamanho era a corrupção da humanidade. E Jesus, muito tempo depois, faz menção dos dias de Noé. E ele fez menção aos dias de Noé para que o povo realmente lembrasse. É para que o povo se lembrasse do que havia acontecido. E está registrado aqui, é para que nós lembremos do que aconteceu nos dias de Noé. Não foi deixado aqui esse registro de enfeite, não, foi para que nós lembrássemos e atentássemos para isso. Não é para você somente ler o texto, e olha, tem que vigiar. Não, é para que você lembre dos dias de Noé, como que foi que aconteceu. É para que nós lembremos, olha, nos dias de Noé como é que foi. Quando você pegar a sua Bíblia, ler aqui, vou ver como é que eram os dias de Noé. Vou dar uma olhadinha lá para ver como é que era. Nos dias de Noé o negócio estava feio. E olha, o juízo de Deus veio. Não teve jeito. O juízo de Deus veio. E só Noé e a sua família, foram livres do juízo de Deus. Isso aqui é algo importantíssimo para nós atentarmos, porque Jesus faz menção para isso, para que nós possamos refletir, lembrar e refletir, fazer uma reflexão acerca do que havia acontecido. Mas também, não só lembrar do juízo, lembrar que o Senhor tem um livramento para aqueles que forem fiéis. Mas há uma advertência aqui muito importante, que fala sobre este livramento, que é o dia da volta do Filho do Homem. A volta do Filho do Homem será um dia de grande livramento. Mas nos traz uma advertência aqui: nós não sabemos o dia. Portanto, precisamos estar como Noé. Noé tinha uma noção. Sabe qual era a noção? O nome do seu avô.
A noção que ele tinha era o nome do seu avô, Metusalém. Quando este morrer, isso acontecerá. Mas ele não sabia quando que o avô dele iria morrer. Como nenhum de nós aqui sabe que dia que nós iremos morrer, e se nós iremos morrer. Ninguém aqui sabe. E também não sabemos o dia em que virá o Filho do Homem. Noé então esperava prontamente o dia que aconteceria, aleluias, tudo isso que o seu bisavô Enoque lhe ensinava. Nós também precisamos aguardar, aleluias, atentamente, com muita diligência, o dia, aleluias, que o Filho do Homem virá. E não dá para brincar não, porque nos dias de Noé não atentaram para a pregação dele, não atentaram, mas o dia chegou, e quem não havia atentado ficou, perdeu a oportunidade. O livramento virá, e que grande livramento, porque quem ficar sofrerá de uma forma que nunca imaginou sofrer na vida. Você olha a TV, assiste os noticiários e vê muito sofrimento. Mas quem ficar aqui, depois que o Filho do Homem voltar, sofrerá muito mais. Sofrerá muito mais. Mas aqueles que forem fiéis, estiverem aguardando diligentemente a vinda do Filho do Homem, estes serão livres deste momento de dor, deste momento de tristeza, de angústia. Precisamos atentar, aleluias, como Noé, esperar no Senhor, como Noé. Tem gente que já está até achando que está demorando muito. Tem gente que já está até perdendo a esperança, dizendo que, sendo aí influenciado por este mundo, dizendo, sei não, acho que esse negócio aí é balela, não é verdade, é conversa fiada, está retrocedendo. Tem muita gente assim, mas se esquece, aleluias. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Vamos ver o que diz. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Nós temos que lembrar disso. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele não disse que dia acontecerá, mas ele disse que vai acontecer. E Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele é fiel. Não duvide dEle. Não seja influenciado pelo mundanismo, pelo secularismo, que anda dizendo que não, essas coisas aí não são verdade não. Pode ver há quanto tempo que estão falando disso e nada acontece. Jesus ainda não veio, até marcaram até datas, marcaram por aí, aqui não. A palavra de Deus não. Aleluias. A palavra de Deus é fiel, o nosso Deus é fiel, e Ele cumprirá a sua promessa a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser hoje, aleluias, pode ser hoje,
Pode ser hoje que o Filho do Homem virá buscar a sua igreja, e precisamos estar atentos, precisamos estar prontos, preparados. Aleluias, o grande dia virá. Aleluias, ainda que não saibamos quando será, estejamos preparados, porque o nosso Deus é fiel e cumprirá a sua promessa. Sejamos fiéis como Noé foi, atentou para, aleluias, aquilo que lhe foi falado. Atentemos para a palavra de Deus. O nosso Deus é fiel, a sua promessa Ele cumprirá. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Mateus 24, verso 12 e 13 diz assim: e por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse capítulo 20, verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre este não tem poder a segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Hebreus capítulo 10, versículo 37 e 38 diz assim: ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo ainda capítulo 4, versículo 7 e 8, Paulo vai dizer assim: combati um bom combate, guardei a fé e acabei a minha carreira. Combati um bom combate, guardei a fé e acabei a minha carreira. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o fiel e justo juiz me dará naquele grande dia. Apocalipse capítulo 3, versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tire das tuas mãos a coroa que eu te dei. Em nome de Jesus, escapa-te por tua vida e não olhes para trás. Amém? Boa foi esta palavra que o Senhor disse através da boca do presbítero Josafá. Eu queria cantar uma estrofe de um hino rapidamente aqui, que os irmãos conhecem muito, que diz assim, é o hino 570. Ao findar do labor desta, quando a morte ao teu lado, vamos de pé, tu chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, tem alguém nessa noite que quer escapar da perdição? Tem alguém nessa noite que ainda não tem convicção da sua salvação e quer escapar da perdição por ocasião da vinda de Jesus? Você que deseja ser salvo, essa é a sua oportunidade. Escapa-te por tua vida, não vacile, porque o dia está passando muito rápido. E você pode ser pego de surpresa, ou você, ou homem ou mulher, pode ser pego de surpresa. Você tem mais uma vez a oportunidade de render sua vida a Jesus. Esta é a noite que Deus, mais uma vez, te abre as portas
da oportunidade para a salvação da tua alma. O inferno não foi feito para você, mas se você não obedecer à voz de Deus, se você não entregar a tua vida para Jesus, se você não estiver na presença de Deus, para onde você quer ir? Em nome de Jesus, eu estou fazendo um grande apelo nessa noite, para, se porventura tiver alguém aqui nessa noite que não tem certeza da tua salvação, e você quer entregar a tua vida para Jesus, para que o teu nome seja escrito no livro da vida de Deus, em nome de Jesus, levante a sua mão. Tem alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus Cristo nessa noite? É você quem toma a decisão. Você não pode perder a oportunidade. Salvação é coisa para ontem, amados irmãos e irmãs. Tem alguém nessa noite que ainda não está servindo a Deus, que ainda não tem convicção da sua salvação, e Jesus quer fazer uma grande obra na tua vida? Tem alguém nessa noite? Em nome de Jesus. Aline, é Aline, né? Aline. Glória a Deus, meu filho. Fabiana, eu posso orar pela sua vida, Fabiana? Por favor, minha filha, vem aqui à frente. Em nome de Jesus.
eu te pergunto, enquanto eu estou falando com você, eu estou sentindo o Espírito Santo fluindo. Se o Espírito Santo está fluindo, eu não tenho dúvida de que Ele está te tocando. Está sentindo? Está sentindo? Glória a Deus. É festa nessa noite, porque essa alma, essas duas almas preciosas aqui, a Aline que está se reconciliando, Fabiana, minha xará, meu nome é Fábio. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a vida de vocês. Não saiam da presença de Deus por nada. Fabiana, nós não temos mais tempo. Aline, não dá mais tempo para poder ficar no mundo fazendo a vontade da carne. Nós precisamos nos apegar com Jesus, ficar firme, porque Jesus está vindo buscar os seus fiéis. Amém, minha filha? Em nome de Jesus. Então feche os olhos de vocês. Levanta a sua mão também, Aline. Em nome de Jesus, minha filha. Feche os olhos de vocês. A igreja vai orando, porque eu vou orar com elas duas aqui agora. Vocês vão dizer comigo as mesmas palavras aqui agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu tenho certeza que nesse momento, enquanto eu estou aqui com as minhas mãos levantadas, em sinal de que eu estou entregando a minha vida a Ti, o Senhor está me observando, o Senhor está olhando para o meu coração e sabe que a minha decisão é sincera, porque eu, Senhor, não quero perder a minha salvação, eu não quero ir para o inferno, mas eu quero ir para o céu e poder estar contigo, Jesus. Senhor Jesus, nesse momento eu te peço perdão de todos os meus pecados. Me lava com teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida, Jesus. Eu te peço e te suplico. Amém. Nosso Deus e nosso Pai. Aleluia, aleluia, meu Deus, está acontecendo uma grande festa no céu. Que as cadeias se quebrem agora, que haja cura, que haja libertação. Jesus, que estas duas almas sejam tomadas pelo Teu Espírito Santo, e que o Teu Espírito confirme a Tua revelação na vida delas, e a salvação pelo poder do Teu nome na vida delas, segundo a Tua graça. Confirma a Tua obra nelas, Senhor, para que elas permaneçam firmes e fiéis a Ti, obedientes à Tua palavra, até o dia que o Senhor voltar e nós sermos arrancados dessa terra, para estarmos para sempre com o Senhor. Toda a igreja, muito obrigado por este culto, a Tua santa palavra pregada, meu Deus, pelo Teu Filho nesta noite. Agora nos despede em Tua paz, na segurança de Tua proteção. Em Teu nome oramos. Todos que concordam em fé, digam amém. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Quem recebe com alegria e fé, diga amém. Cumprimente seu irmão na paz do Senhor e dê um abraço nele em nome de Jesus.